Fala galera, se liga porque o papo de hoje não é para amador. Você já parou para pensar por que, mesmo quando o cenário parece embaçado, mesmo quando as lesões viram uma sombra constante e o futebol mundial evolui para um jogo de alta intensidade coletiva, o nome de Neymar continua sendo o primeiro da lista na seleção brasileira? A mídia tradicional te vende a ideia de que é apenas uma questão de genialidade técnica individual, mas hoje eu vou te mostrar a engrenagem que gira por trás desse processo, o jogo de poder que a maioria ignora e que dita os rumos da nossa amarelinha. Fica comigo até o final, porque se você sair antes de entender o sétimo motivo, você vai continuar sendo um mero espectador passivo de uma narrativa que foi desenhada para te enganar. O primeiro motivo é o peso da hierarquia no vestiário. No futebol de elite, especialmente no nível de Copa do Mundo, o treinador não lida apenas com atletas, ele lida com egos e lideranças. Neymar não é apenas um jogador que veste a camisa 10, ele é o pilar de sustentação de uma hierarquia que foi construída ao longo de mais de uma década. Quando um técnico assume o Brasil, ele entende rapidamente que desconstruir essa liderança pode implodir o ambiente. O jogador, nesse estágio da carreira, exerce um papel de mentor para a garotada que chega, e abrir mão dessa figura significa criar um vácuo de autoridade dentro do grupo. É um jogo de xadrez, onde a experiência do camisa 10 serve como um escudo político para o comandante da vez, que precisa de alguém que imponha respeito aos novos talentos que ainda não sentiram o peso de jogar uma Copa do Mundo. O segundo motivo é a inteligência tática de última bola. A gente precisa parar de olhar apenas para o Neymar, que corre pelo campo, e começar a enxergar a função que ele exerce na fase ofensiva. Em jogos truncados, contra seleções que se fecham num bloco baixo e compacto, a maioria dos times brasileiros trava por falta de criatividade. O Brasil, especificamente, tem uma dependência histórica de um jogador capaz de quebrar linhas com um passe ou com uma condução que atrai a marcação dupla. A presença dele em campo, mesmo que com menos mobilidade, força o adversário a alocar 2 ou 3 defensores em uma zona específica do campo. Isso é o que a gente chama de distorção de espaço. Sem ele, o sistema defensivo rival se sente confortável para subir as linhas e pressionar. Com ele, o medo de sofrer um lance de genialidade altera completamente o plano de jogo do oponente. O terceiro motivo é o valor de mercado e o impacto comercial que a CBF não pode ignorar. Vamos ser realistas, o futebol é um negócio bilionário. A seleção brasileira, como produto, precisa de estrelas que vendam, que gerem engajamento e que mantenham o interesse global em alta. Neymar ainda é a maior vitrine do futebol nacional, o jogador que carrega o selo de produto premium. Quando a federação monta o planejamento de uma Copa, a visibilidade e os patrocinadores estão atrelados ao rosto do maior ídolo do país. Não existe uma discussão de convocação que não passe, em algum nível, pelos interesses institucionais. O estrategista de canais aqui te fala a real. O futebol de hoje é gerido por números, métricas e alcance, e nesse aspecto, o camisa 10 ainda é uma máquina intocável. O quarto motivo é a confiança psicológica que o treinador deposita na capacidade de resolução imediata. Imagine que o Brasil está nas quartas de final, o placar está 0-0 e o relógio marca 30 minutos do segundo tempo. O treinador olha para o banco e precisa de alguém que não sinta o peso da camisa, alguém que já tenha passado por todas as situações possíveis dentro de um mundial. Neymar oferece uma segurança emocional que nenhum outro atleta no atual ciclo brasileiro consegue entregar com a mesma autoridade. É o jogador que pede a bola quando o jogo está quente, que assume a responsabilidade da cobrança decisiva e que, dentro da lógica de campo, é o único que o adversário respeita a ponto de mudar a estratégia tática no meio da partida. Essa segurança é um ativo invisível que a estatística não mede, mas que ganha jogos eliminatórios. O quinto motivo é a multifuncionalidade técnica dentro do modelo de jogo. Muita gente critica a falta de vigor físico em determinadas situações, mas esquece que o futebol atual demanda inteligência de posicionamento para compensar a perda de velocidade.
Neymar evoluiu para um papel de armador centralizado, um jogador que dita o tempo da partida através do passe longo e da visão periférica. Quando ele está em campo, o Brasil ganha um articulador que entende os tempos de transição melhor do que qualquer volante ou meia clássico que tenhamos hoje. A capacidade dele de reter a bola sob pressão permite que o time suba ao bloco, ganhe fôlego e descanse com a posse, algo que sem ele vira um desespero de chutões para frente. É uma masterclass de leitura de jogo que pouquíssimos atletas no planeta conseguem executar com a mesma naturalidade. O sexto motivo é a gestão de vestiário e o controle das narrativas externas. A seleção, quando entra em uma Copa, vira um alvo de uma pressão midiática que esmaga qualquer um que não esteja acostumado com o nível de escrutínio. Neymar, com sua experiência de anos na Europa e no topo da pirâmide do futebol, serve como para-raios perfeito para os jogadores mais jovens. Ele atrai toda a atenção da imprensa, todos os holofotes e todas as críticas, permitindo que os novos talentos desenvolvam seu futebol com menos ruído. Esse papel de líder que protege o grupo é um aspecto que quase nunca é debatido nas mesas redondas, mas que internamente é valorizado como ouro. Ter um cara que sabe lidar com o peso da camisa e blindar o elenco é uma vantagem estratégica que poucos técnicos abrem mão. O sétimo motivo, e aqui está a chave que muda todo o seu entendimento sobre a montagem de um elenco campeão, é a previsibilidade do caos. Em uma Copa do Mundo, o óbvio raramente vence. Você precisa de um elemento disruptivo, alguém que saia completamente da cartilha tática desenhada pelos analistas rivais. O Neymar que vai para uma Copa não é aquele que faz o trivial. É o jogador que, em um lance de genialidade pura, transforma uma derrota iminente em uma vitória épica. A convocação dele não é baseada apenas na constância de 90 minutos, mas na capacidade de ser o diferencial absoluto em 10 segundos. O treinador que convoca o camisa 10 está, na verdade, comprando o direito de ter o caos a seu favor, uma arma que nenhum outro time tem a mesma garantia de eficácia. Minha visão como estrategista é clara. A convocação de Neymar é um movimento pragmático, não passional. A mídia tradicional foca no que ele não entrega, enquanto as comissões técnicas focam no que só ele é capaz de proporcionar quando o sistema tático coletivo trava. A dependência existe sim, e é um problema estrutural que o Brasil precisa resolver para as próximas gerações. Mas, enquanto não tivermos substitutos que entreguem metade do que ele oferece em termos de leitura, presença e capacidade de decisão, ele continuará sendo a peça central. A crítica é justa quando se analisa o desempenho individual, mas o futebol de seleções é um jogo de peças e ele ainda é a peça mais influente do tabuleiro. Agora, o que eu quero saber de você é o seguinte: você acha que essa dependência excessiva de um único jogador trava a evolução tática da nossa seleção? Ou você concorda em Copas a genialidade individual é a única coisa que realmente salva o dia? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas seja técnico. Quero ler a análise de quem entende o jogo. Se você curtiu essa visão que rompe a barreira do lugar comum, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a gente não te entrega o que todo mundo fala, a gente entrega o que realmente acontece nos bastidores do futebol. Até a próxima análise.